Nós estamos seguindo a exposição de Atos, já fazem meses, e nós já estamos passando da metade. Mais alguns meses nós terminaremos. Atos 17, versículo 16. Amém? Todos acharam? Versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-o ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber que vem a ser isso, pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Até aqui, irmãos. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento pedimos ao Senhor que o Espírito Santo, meu Deus, venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. A honra e a glória e o poder pertencem ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso na Tua mão. E o Senhor nos dê fáceis exemplos de compreensão e entendimento da Sua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. O tema desse sermão, o tema dessa passagem, eu dividi essa perícope em duas partes, e essa parte é a glória trocada pelos os ídolos. Esse é o foco principal. Nós bem vimos, que as semanas passadas, em cultos anteriores, eu retorno a comentar o propósito, o plano de Paulo e essa turma, ou melhor, esses missionários, era ir para a Ásia Menor, mas Deus os levou, os forçou a ir para a região da Europa. Começando lá na Macedônia, algumas cidades da Macedônia, e Filipos, depois de Filipos, Tessalônica, me corrigem se eu esqueci alguma coisa. De Tessalônica, foram para Bereia, foi o culto passado, e sempre, lembrem-se, eles sempre saindo fugido daqueles lugares. Sempre teve problema ali. Aonde o cristianismo chegava, causava problema. E fugido de Bereia, Paulo é enviado para Atenas. Nós vimos, nos versículos finais do culto passado, no versículo 15, diz assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então, eles levaram Paulo para Atenas. Timóteo e Silas ficaram em Bereia, ali com a igreja havia sido recém-plantada, ajudando aos irmãos, e ao chegarem em Atenas, aí Paulo envia ordens para que eles fossem ter com Paulo lá em Atenas, ou aonde ele estava. E Paulo ele chega no centro intelectual do mundo. Atenas não era qualquer lugar. Centro intelectual, centro filosófico.
O episódio do Areópago, né, representa um dos momentos mais importantes da expansão do Evangelho no mundo gentílico. Aqui vemos Paulo, né, confrontando a cultura filosófica de Atenas, centro intelectual do mundo antigo. Existiam 4 cidades que disputavam, que estavam ali pareando com relação à filosofia, com relação à intelectualidade. E as cidades que eu posso dizer aqui, você tinha Atenas, né? Atenas, você tinha, aí esqueci, hein? Atenas, você tinha a Alexandria, Atenas, Alexandria, Tarso, é algo muito importante para a gente atentar, e Antioquia. Então, essas eram cidades que estavam, vamos assim, disputavam, mas Atenas era o centro. E alguém chamado Paulo de Tarso, eu quero que vocês liguem isso aí. E Tarso era uma dessas cidades, não tanto quanto Atenas, não tanto quanto Alexandria, mas existiam ótimas escolas, intelectuais, filósofos. Paulo ele foi instruído. Paulo nasceu em Tarso, foi instruído ali. E Deus leva essa ferramenta. Deus leva, direciona este homem, né, ao centro, né, de intelectual, ao centro filosófico do mundo antigo. Tanto que tudo, né, muitas coisas, grandes coisas, quer dizer, tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, tudo que, irmãos, tem grego nisso. Tem grego nisso. Tem filosofia. A cidade era famosa por sua filosofia, religiosidade e idolatria. Ali floresceram escolas como os estoicos, os epicureus. Entretanto, apesar de toda a sofisticação intelectual, Atenas perecia Atenas, ela estava espiritualmente cega. Centro intelectual, centro filosófico. Irmãos, sofisticação intelectual, mas eram cegos. E espiritualmente eles estavam cegos. Segundo João Calvino, essa passagem demonstra que a sabedoria humana, quando separada do verdadeiro conhecimento de Deus, conduz inevitavelmente a 2 coisas: a vaidade. Eu sou muito sábio. Melhor sábio não, inteligente. Eu sei muita coisa. Sou melhor do que o outro. Então, a sabedoria humana, quando separada do verdadeiro conhecimento de Deus, conduz inevitavelmente à vaidade e uma outra coisa: idolatria. Idolatria. Vamos lá, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eles esperavam a quem? Ele estava esperando a Silas e a Timóteo. Paulo, diante daquela cidade, diante de tudo aquilo, aquela intelectualidade, diante daquela filosofia, naquele lugar, centro, né, sofisticado, intelectuais, de filósofos, sabedoria, né, inteligência, Paulo, ele não adora aquilo, Paulo, ele não se deixa levar, não se encanta, a melhor palavra, não se encanta com aquilo. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui, que quando Paulo esperava, ele fica como revoltado, né? Ele se revolta, o seu espírito se revolta diante a face da idolatria dominante naquela cidade. Ele não se deixa encantar pelas palavras, ele não se deixa encantar pelas escolas filosóficas, ele não se deixa encantar pela arquitetura, né, daquele lugar, não. Mas algo que perturba ele,
algo que o coração deste homem, o coração deste homem de Deus, fica perturbado, que nada disso deve suprimir, e estava suprimindo a vida daquelas pessoas, era a idolatria. Ele não aceitava. Ele ficou perturbado com aquela idolatria. Ele ficou perturbado com aquela vaidade. Ele poderia descansar, ele poderia pensar assim, vamos deixar esse povo assim mesmo. Não é verdade? Eles estão vivendo dessa forma mesmo, sempre viveram muitos e muitos anos. Não sou eu que vou fazer diferença aqui, né? Aí é lógico que ele não citou um ditado como esse, né? Mas tem aquele ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Ele não foi adepto a isso. Ele se perturbou com aquilo. O espírito dele se revoltou, né? Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. A palavra usada para a revolta, essa revolta que ele teve, indica profunda perturbação interior. Paulo não ficou impressionado com a cultura ateniense, ele ficou angustiado. E essa angústia, essa perturbação, era por quê? Porque a glória que deveria ser dada a Deus estava sendo roubada pelos ídolos. A glória que deveria ser destinada ao Senhor, entregue ao Senhor, estava sendo entregue, destinada a ídolos, a idolatria. A idolatria. Atenas era culturalmente brilhante, mas espiritualmente morta. Alguém sem um conhecimento de Deus, alguém ou lugares que tenham grande conhecimento, ou melhor, conhecimentos, e esses não sendo de Deus, irmãos, são brilhantes. Existem mentes brilhantes, de repente nós já vimos, presenciamos grandes mentes brilhantes. Eu sempre comento, né, uma mente brilhante como a do Steve Jobs, por exemplo, que fez um aparelho que uma criança de 1 ano pode dominar. Só uma mente brilhante para isso. Mas, sem o conhecimento de Deus, essa mente, ou essa vida, essa pessoa, ela está como? Morta. Morta em seus delitos e pecados. Espiritualmente morta. Se não há a verdade de Deus, em um brilhantismo, né, de uma inteligência, de uma intelectualidade, irmãos, está espiritualmente morto. E aí eu trago uma pergunta, é a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 108 do Catecismo. E é assim: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? Cadê os jovens? Não farás imagem de escultura. Então, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? A pergunta 108 do Catecismo Maior de Westminster. E a resposta é: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra, particularmente a oração e as ações de graça em nome de Cristo, a leitura, a pregação e ouvir a palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso e também o jurar pelo nome de Deus e fazer votos a Ele. Então, é o dever exigido segundo o segundo mandamento, receber, observar e guardar puros tudo isso. Aí, completando aqui, desaprovar também é um dever. É um dever do cristão, é um dever nosso. Desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso
segundo a posição e vocação de cada um, remover esse culto falso e todos os monumentos de idolatria que Paulo fez. Paulo, ele se revoltou. Paulo, ele não, vamos assim, ele se opôs. Paulo, ele não conseguiu se segurar, irmãos. Ele já vinha fugindo. Fugiu de lá de Filipe, Tessalônica. Filipe, ele foi espancado, né? Em Tessalônica, também fugiu de Bereia. E poderia muito bem agora que eu estou em Atenas, né? Vou curtir um pouco a paisagem, vou dar uma volta por aí, tranquilamente, mas não. Como um homem de Deus, ele se opôs a tudo aquilo. O espírito dele se perturbou, ficou perturbado com aquilo. Ele não ficou quieto. Ele não ficou quieto. Um exemplo para nós. A gente não pode, cruzar os nossos braços diante dos erros, diante das idolatrias, diante dos falsos cultos. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. O pastor daqui a pouco traz alguma coisa aqui que não é bíblico. Misericórdia. Deus nos livre disso. Mas eu estou dando como exemplo. Você vai ficar de braços cruzados e aceitar? Você vai chegar e falar assim, não tem problema não, mas o pastor, ele teve uma revelação de Deus. Revelação de Deus? Deus já revelou tudo na Bíblia. Você quer a revelação de Deus para a sua vida? Está na Bíblia, ponto final. O que passa disso é procedência de quem? É maligna. Por isso que existe uma confissão de fé, para que tudo que venha a ser trazido, colocado, administrado dentro da igreja, tem que ser confrontado para ver se é bíblico. Bíblico. E aqui Paulo, naquele lugar, ele se revolta. Paulo, ele não fica quieto. Paulo, ele não faz vistas grossas. E o que Paulo faz quando ele chega em Atenas e perturbado com isso? Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E a primeira coisa que ele faz, quando ele fica perturbado dessa forma, irmãos, ele vai na sinagoga, aonde se conhecia a palavra de Deus. Lembre-se, se conhecia a palavra de Deus, aonde se lia os escritos, a Torá. E ele ali na sinagoga, ele dissertava. A palavra indica debate, argumentação, ensino. Por quê? Vamos dizer assim, o que Paulo estava falando, o propósito de Paulo ali na sinagoga é dizer, vocês que conhecem a palavra de Deus, sabem os mandamentos de Deus, vocês estão cruzando os braços diante disso. Que panelinha é essa? Vocês, como judeus, vocês não são bênção às nações? E vocês até agora não fazem nada. Vocês estão aceitando, vocês estão concordando, vocês estão sendo cúmplice da idolatria, desse pecado. Irmãos, muitos e muitos anos antes, esse povo, ele foi levado cativo para a Babilônia por esse motivo. É verdade. Idolatria foi um dos principais motivos. 70 anos sem adorar a Deus no culto, no templo. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Esses judeus, os israelitas, eles choravam. Mas aí esse mesmo povo, muitos e muitos anos depois, é lógico, eles estavam diante da idolatria daquele povo, cruzavam os braços e nada fizeram. E nada fizeram. Estavam concordando com aquele pecado? Estavam aceitando aquela condição?
Sim. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios. Ele debatia, ele argumentava, ele ensinava. Paulo começa ali porque as pessoas já conheciam o Antigo Testamento. É o que eu comentei. E não somente ali, mas Paulo é levado também a argumentar, Paulo é levado também a debater, Paulo também estava levado a discursar aonde? Também na praça, na Ágora, em Atenas, o lugar principal da cidade, aonde tudo acontecia ali, o comércio, os debates de filosofia, os encontros políticos, discussões religiosas. Paulo não se deteve, não se conteve a somente argumentar, e aqui repreender os judeus na sinagoga, porque ele era um rabino, então deixava-se ele pregar na sinagoga, mas também não somente lá na sinagoga, mas também na praça, na Ágora, um lugar principal, um centro nervoso da cidade, onde acontecia tudo, principalmente os filósofos estavam ali discursando, filosofando, debatendo. Paulo levou o evangelho para o espaço público. Todos os dias, todos os dias. Isso mostra o quê? Paulo demonstra perseverança e urgência. Perseverança e urgência. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Irmãos, era algo terrível, algo que estava ferindo a santidade do Senhor. Vidas que eram grandes intelectuais, filósofos, lembra o centro intelectual do mundo, da filosofia do mundo, mas eles estavam cegos. Eles estavam cegos, espiritualmente cegos, surdos e mudos. E ali, todos os dias, entre quem? Entre os que se encontravam ali. E quem estava ali? O centro nervoso da cidade, a Ágora, os comerciantes, os filósofos, os curiosos, os viajantes e também os religiosos. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, a argumentação, o discurso de Paulo, a pregação que Paulo estava anunciando lá na Ágora, chama a atenção desses filósofos. E aqui a atenção a duas escolas de filosofia, que os epicureus e os estoicos. Existiam outras escolas também, os platônicos, os platonistas, também existiam os cínicos, os aristotélicos, os sofistas, mas essas duas escolas aqui chamam a atenção. Lucas, ele chama a atenção. E eles começam a discutir com Paulo, eles começam a contender com Paulo, eles começam a argumentar o que Paulo estava discursando, o que Paulo estava falando. Então, os epicureus e os estoicos eram escolas filosóficas mais influentes em Atenas, no templo de Paulo de Tarso, especialmente entre os intelectuais que discutiam religião, ética e sentido da vida. Buscavam explicar como o ser humano deveria viver. E aí que quero lembrar os irmãos. Existiam 4 cidades que que disputavam ou eram mais visíveis com relação à intelectualidade e filosofia. Em primeiro lugar, você tinha Atenas. Depois você vem Alexandria, Em terceiro lugar, você entra Tarso. Em quarto lugar, Antioquia.
quem Deus usa para ir no centro filosófico, intelectual do mundo. Quem Deus leva? Qual é essa ferramenta que Deus usa para discutir, para contender, debater, expor a palavra de Deus diante daquelas pessoas? Paulo, Saulo de Tarso. Aqui nos mostra, irmãos, a importância, a nossa importância, a importância de todos nós estudarmos, buscarmos conhecimento. Sabe aquela ideia, Deus não chama, tem aquele jargão, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas como ele capacita os escolhidos? Você vai ficar parado? Oh, Deus, pode mandar. É assim. Deus te deu a palavra dele. Deus também preparou pessoas instruídas, piedosas, para te ensinar. Estuda. Se aplique. Amém? Estude mais. Aprenda mais sobre outras coisas. Um missionário é enviado para um determinado lugar, ele tem que conhecer a cultura do lugar. Ele pode chegar assim, Deus vai me usar, Deus vai fazer, e assim por diante. Que é isso? Isso é ignorância. E aqui é a prova, irmãos, que Deus ele pega alguém que nasceu em um lugar, cresceu em um local, foi instruído naquele lugar, que era forte em filosofia, era forte nas escolas, no intelecto. E ele coloca ele poderia usar outro, não, ele usou preparado, capacitado, para argumentar, para debater, para responder. Amém? Então, irmãos, se dediquem. Mas pastor, muitos falam, eu entendia, eu creio que você não entende mais assim, a letra mata e o Espírito vivifica. Espera aí, gente. Aí é uma maior interpretação do texto. A lei, sim, que era o quê? Pecou, pedra nele, mata o camarada, mata ela. Mas não. Olha o exemplo que nós temos aqui. Quem vai discutir com esses epicureus? Quem vai discutir com esses estoicos? Quem vai discutir com os filósofos? Os sofistas? Alguém capacitado. Não dê desculpas para conhecer. Não dê desculpas para aprender. O maior inimigo teu, o maior inimigo nosso, somos nós mesmos. É a nossa preguiça. Sabe, muitas vezes a preguiça de pensar. Não é verdade? Você pega textos filosóficos, irmãos, o negócio começa a sair fumaça. Determinados até textos, até livros que você pega em teologia, irmãos, é como se estivesse nadando em um lugar ao qual você não desliza bem, que é tão denso. Mas isso vai o quê? Forçando a gente. Vai trabalhando a mente. Você vai dar uma segunda lida e vai ficar um pouco melhor. Daqui a pouco você está deslanchando. E a glória é de Deus. E somente de Deus. A glória de Deus. Deus preparou, eu imagino assim, eu entendo assim, Deus preparou aquela criança naquele lugar. Essa criança foi instruída, foi preparada, tal. Chegou um determinado dia da vida dela, um homem feito, Deus vai lá e tira ele. E ele, que estava em todo aquele conhecimento, sem a verdade de Cristo, era trevas, aí Deus apresenta a luz a ele. E agora ele, com toda aquela bagagem, é usado por Deus
anteriormente. Aquela bagagem que ele tinha, mais o conhecimento, o entendimento da verdade do Senhor, da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Os epicureus, por exemplo, eram seguidores de Epicuro. Acreditavam que o maior bem da vida era alcançar o prazer e tranquilidade, sem medo dos deuses e do juízo após a morte. Então, é ter uma vida, sabe, era sombra e água fresca. Não vamos nos preocupar com nada. O nosso negócio é ser feliz. Ser feliz. Ser feliz em todo tempo, ser feliz. É o paz e amor. Os epicureus podem ser comparados hoje a pessoas que vivem buscando conforto, pessoas que vivem buscando prazer, pessoas que vivem buscando paz interior, evitando o sofrimento acima de tudo, muitas vezes sem preocupação espiritual profunda. Os estoicos, ligados ao pensamento de Zenão Cítio, acreditavam que a verdadeira virtude estava em viver segundo a razão, aceitando com firmeza e autocontrole tudo o que o destino determinasse. Os estoicos podem ser comparados a pessoas que defendem disciplina emocional, autocontrole, resiliência, aceitação das dificuldades da vida com firmeza racional. E aí o confronto de Paulo, no que ele falava a respeito, estava o seguinte: os epicureus estavam rejeitando a ideia da ressurreição e do juízo final, porque eles não acreditavam, de um juízo divino. E os estoicos, valorizavam a razão humana e tinham dificuldade de aceitar a necessidade da graça e da redenção em Cristo Jesus. É aquela ideia, não, você tem que fazer, muitas vezes as pessoas estão sendo muito estoicas, você tem que fazer, você fazendo, espera aí. Permita com que Deus dirija a sua vida. Deixe Deus dirigir a sua vida. Aprenda, essa palavra eu tenho falado muito, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Você foi salvo não foi pelos seus méritos, porque quando se pensa, você encosta um pouco nisso aqui. Ser salvo segundo seus próprios méritos é isso aqui, ó. Você encosta, você é uma filosofia muito encostada aqui nos estoicos. Mas não. Você foi salvo pela graça de Deus. Unicamente isso. Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram para o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que fazes os ouvidos, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. E aqui, o que eles fazem? Pegam Paulo estava na ágora, na praça, e agora eles levam Paulo para o Areópago, um lugar ao qual não era a população, não era o povo comum que estaria presente, mas somente as mentes brilhantes. Decisões que eram tomadas para a sociedade, coisas que estavam acontecendo, coisas novas como essa, era levado a esse lugar aonde filósofos, intelectuais iam discutir, observar aquilo. Não era qualquer lugar. E aqui o que nos mostra que a mente natural busca novidades. O Evangelho, porém, anuncia a verdade imutável de Deus, que conduz o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Porque eles pegaram ele e eles querem saber. Eles levaram ele, nós queremos saber como deve ser. Novamente, vamos ler aqui. Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que trazem aos nossos ouvidos coisas estranhas.
Eles comentaram sobre novos deuses. Eles estavam se referindo porque Paulo estava falando a respeito de Cristo. Paulo estava falando a respeito da ressurreição. E isso combatia o entendimento, greco-romano. Combatia a filosofia deles. O que mais? Queremos saber o que vem a ser isso. E aí, houve um burburinho, houve algo novo. E toda Atenas, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam. Chamou a atenção. O discurso, o que Paulo estava falando na praça, chamou a atenção de todos. Deus usando aquele homem para anunciar o Evangelho, anunciar a verdade, novidade para eles. Mas aquilo ali, aquela novidade, era a verdade imutável de Deus. Essa verdade, que é o Evangelho, que conduz, que leva o pecador ao qual Deus chama ao arrependimento. E arrependido, regenerado, a fé em Cristo Jesus. Parto do ponto, Paulo se perturbou com aquilo. Paulo se perturbou. Qual conclusão nós devemos nisso? Atenas possuía filosofia, arte, religião, intelectualidade, detalhes sofisticados, grandes pensadores. Mas, ainda assim, permanecia perdida. Com tanta sabedoria, com tantas coisas finas, com tantos pensadores, com tanta coisa sofisticada, centro intelectual do mundo, aquela cidade estava rendida à adoração a ídolos, adoração a outros deuses. Ela estava perdida. O problema de Atenas não era a falta de cultura, e nós vemos, mas era o quê? O problema de toda a humanidade, o problema de todo ser humano quando nasce. Ele está em rebelião contra Deus. O problema não era a cultura, era a rebelião contra Deus. Paulo não ficou admirado com os monumentos da cidade, mas o seu espírito se revoltava porque a glória de Deus, do Deus verdadeiro, estava sendo entregue a outros ídolos, ou melhor, a outros não, irmãos? A ídolos. E todo ídolo, ele foi gerado da mente humana. Todo ídolo, ele é uma mentira. Não existe outros deuses. Fruto da mente contaminada, afetada pelo pecado do homem. E eu gostaria de ler com vocês, irmãos, abra a sua Bíblia lá em Romanos 1. Romanos 1. E o que Paulo ele viu ali, irmãos, é exatamente o que ele escreve aos Romanos. Romanos 1, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, impiedade, irmãos, é o contrário de piedade. Piedade é viver em temor ao Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor. Impiedade é totalmente contrário. A natureza do homem, o homem ele está em rebelião contra Deus. Ele se tornou inimigo de Deus quando pecou lá no Éden. E isso foi herdado por toda a humanidade de Adão.
Então a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. Deus está irado. Existe uma ira de Deus contra o homem em seu estado de depravação total, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Olha só, escondem a verdade, deixam a verdade e a trocam pela injustiça. 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a humanidade conhece a Deus. O homem nesse estado de depravação total, o homem que nunca teve contato com a palavra de Deus, ele conhece, ele tem um entendimento, sabe que existe um Deus? Porque a palavra de Deus está falando aqui, portanto, que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Sim, porque Deus lhes manifestou. Sim, Deus se manifestou a estes. Deus se manifesta a toda a humanidade, todos. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus se manifesta, Deus se manifestou a todos os homens através das coisas criadas. Isso na teologia nós chamamos de graça comum. Amém? Todos, através da criação. O homem natural, olhando para o sol, sabe que alguém criou. Olhando para a natureza, sabe que um ser superior o criou. Porque todo homem é religioso. Todos nós somos religiosos. Todo homem, ele busca a Deus, busca um Deus. Mas devido ao pecado, o que eles fizeram, no versículo 19 que nós lemos, porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou melhor, 18, né? Eles retêm a verdade pela justiça. E aí, qual é a consequência disso? Qual é o que acontece? A parte B, aqui do versículo 20. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Não existe inocente. Não existe inocente. Não existe, mas ele nunca ouviu. Não, Deus se revelou através da natureza. Deus se revelou através da criação. A Bíblia está nos mostrando. Tais homens são indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Foi Deus, alguém que criou isso aqui. Um ser superior. Então, tendo conhecido Deus, dessa forma, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram como nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, não aceitando, buscando viver na ignorância. É a rebeldia contra Deus, é a rebelião contra Deus, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Olha aqui, os filósofos. Olha aqui a humanidade que se acha sábia, entendida de tudo. Inculcando-se por sábios, mas nada mais, nada menos se tornaram o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
O que Paulo ele viu, o que Paulo presenciou, o que Paulo estava vivendo naquele momento em Atenas, sim, né, serviu de base também para que ele aqui, ensinasse, escrevesse posteriormente essa carta aos romanos. Também, irmãos. E nos ensina isso. Homens que se achavam sábios, mas eles eram ignorantes espirituais, viviam nas trevas, porque não tinham conhecimento, ou não se rendiam à verdade, né? Não davam glórias ao Senhor, não davam graças ao Senhor, e transformavam a glória de Deus incorruptível na imagem de um homem que é corrupto, que é pecador, não somente de homens, mas também a imagem de animais. A imagem de animais. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio corpo, ou pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Tais homens são indesculpáveis. Os homens construíram uma civilização brilhante, a gente vê ali em Atenas, mas sem o verdadeiro conhecimento de Deus, a rebelião contra Deus. Possuíam muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Tinham sabedoria humana, mas estavam em trevas espirituais. Discutiam novidades todos os dias, mas ignoravam a verdade eterna. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermão histórico. Todo homem, quando nasce, o bebezinho quando nasce, aquela coisa fofa, bonita, maravilhosa, linda, um pecador. Um pecador. Necessitado de um Salvador. Carece um Salvador. E aprove Deus nos chamar a nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que aplicação nós podemos fazer, né, esse texto para nós encerrarmos? Primeira aplicação, irmãos. E aqui é uma cidade idólatra, uma cidade, né, que nós vimos, né, nós estamos vendo aqui, e que nós podemos aplicar em nossas vidas é o ídolo do sucesso e da realização pessoal. Muitas vezes trocamos a glória de Deus pelo ídolo do sucesso e da realização pessoal. Assim como os atenienses buscavam prestígio por meio da filosofia, do conhecimento e do reconhecimento social, muitos hoje encontram sua identidade no sucesso profissional, acadêmico e financeiro. Vendem, melhor, né? Deixam ou optam por tudo isso, sucesso profissional, acadêmico, financeiro, e deixam a verdade de Deus. Constroem em seus corações um coração que João Calvino falou que perpetuamente é uma fábrica de ídolos. Se deixam levar, se entregam a isso. Muitos, né, por causa do prestígio, por causa do conhecimento, por causa do sucesso profissional, acadêmico, financeiro, deixam a glória do Senhor, buscam coisas humanas, coisas terrenas. Devemos examinar o nosso coração e perguntar: a minha segurança, a nossa segurança está em Cristo ou em minhas conquistas? A sua segurança está verdadeiramente em Cristo ou naquilo que você conquistou até hoje? Ou que você planeja conquistar no dia de amanhã? Quando o sucesso ocupa o lugar de Deus, ele se torna um ídolo. O cristão deve trabalhar com excelência, mas viver para a glória de Deus e não
para a sua própria exaltação, para a sua própria glória. Tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente deve falar, tudo deve ser para a glória e glória de Deus, irmãos. Amém? E não para a nossa glória própria. Pergunte-se, a sua segurança, a nossa segurança está em Cristo ou nas nossas conquistas? Porque se está nas nossas conquistas, existe um ídolo dentro do seu coração. Esse coração que é uma fábrica de ídolos. E esse ídolo se chama sucesso, dinheiro, reconhecimento. Não somente o ídolo do sucesso e da realização pessoal, mas também o ídolo do prazer e da satisfação pessoal. Os epicureus ensinavam que o objetivo da vida era evitar a dor e buscar o prazer. Nossa cultura frequentemente ensina algo semelhante. E qualquer, faça o que te faz feliz. Você já ouviu isso aí? Você já falou isso para alguém? Acho que muitas vezes a gente, de repente, pode ter saído das nossas bocas isso. Olha, não importa, faz o que te faz feliz. Não importa. O que mais ensina? Siga o seu coração. O teu coração dirigir, faz. Não é? Eu já ouvi isso aí. Esse é o coração. Eu já ouvi um conselho de um pai para uma filha. Siga o teu coração. Porque ela estava era bullying na escola. Ela foi lá e seguiu o coração. Espancou a outra menina lá, depois tiveram que dar conta lá na secretaria. Porque o conselho do pai qual foi? Siga o teu coração. Siga o teu coração corrupto. Siga seu coração pecaminoso. Siga seu coração que é mau. Isso é o que frequentemente a cultura nos ensina hoje. O que mais? O importante é ser feliz, se sentir bem, não é? Olha, irmão, vou dar um conselho para vocês. Vocês frequentem uma igreja ao qual a pregação te faz se sentir bem e não te confronta. Eu devo falar o quê? Pastor, o senhor está maluco? Sim, eu estou maluco. Não. Isso é conselho satânico, isso é conselho do diabo. O importante é se sentir bem. Se você se sentiu bem, então continue fazendo. Você vê que não é pecado, não é porque você tomou o que é do outro, você fez aquilo e está se sentindo bem? O importante é isso. Isso que é o quê? É o ídolo do prazer, é o ídolo da satisfação pessoal. Um discípulo de Cristo é chamado para buscar a santidade acima do prazer momentâneo. Um discípulo de Cristo é chamado para viver santidade acima de um prazer que é momentâneo, um prazer que demora minutos, um prazer que demora pouco tempo, que leva à destruição. Nem tudo que produz satisfação imediata agrada a Deus. Precisamos perguntar: estou buscando a vontade de Deus ou apenas o meu próprio conforto, a minha própria vontade? O ídolo do prazer, o ídolo da satisfação pessoal. E o mais terrível de todos os ídolos, o que está à frente de todos, o ídolo que todos os dias nós olhamos para ele, todos os dias nós o encaramos, todos os dias nós lutamos para conservá-lo, que é o ego. O eu é o maior ídolo de todos, o maior de todos. A cultura moderna exalta a independência absoluta.
eu decido a minha verdade. Essa é a minha verdade. Para você pode ser essa a verdade, mas essa é a minha. Ninguém pode dizer como eu devo viver. São pronúncias, são palavras, são frases. Ninguém, não é a Bíblia que vai dizer como é que eu devo viver. Ninguém vai dizer como eu devo viver. Essa é uma forma contemporânea de substituir o Criador pela criatura. Qual foi o que a serpente mesmo falou para a mulher lá, a Eva? Olha, se você comer esse negócio, você vai ser semelhante a ele. Páreo a páreo com ele. E ó, o que acontece muitas vezes a gente não percebe. Melhor do que ele, mais piedoso do que ele, ter mais amor do que ele. O maior ídolo, pior deles, é o ídolo do próprio eu, é o ego, a autonomia. O desprezar a Deus, o ignorar a Deus, não ser dependente de Deus. O Evangelho nos mostra a submissão amorosa ao senhorio de Cristo. A verdadeira liberdade não está em viver sem autoridade, mas em viver sob o governo de Deus. Precisamos perguntar diariamente: quem está governando a minha vida? Cristo ou o meu próprio coração? Quem está governando a minha vida? E por incrível que pareça, irmãos, tudo aquilo que existe, que existiu, todo o slogan para trazer uma liberdade à humanidade, e isso veio do homem, isso veio da humanidade, diretamente da humanidade para a humanidade, irmãos, trouxe o quê? Escravidão. Trouxe escravidão. Imagino que um dia alguém chegou e pensou assim: chegará um dia que os homens terão a comunicação muito mais fácil, né? Pessoas que estarão lá do Japão vão conversar com pessoas lá no Brasil no mesmo instante. Eu acredito que... aí o outro falando: acho que não, isso é uma loucura, né? Alguém com uma tela lá e diante de uma tela está conversando com outra pessoa, tal. Eu acredito que um dia chegará isso. Aí ainda mais ainda, hein? Estará mais próximo, né? Conversar com pessoas, mas também o conhecimento. Você de repente vai sentir uma dor, né? Aí muitas vezes não vai nem no médico, você vai buscar um médico chamado Google, né? Com certeza, né? Uma ideia de trazer liberdade para o homem, facilidade para o homem, ao que veio do homem para o homem. Mas isso, a grande verdade, irmãos, isso tudo e muitas outras coisas mais trouxe o quê? Escravidão. Muitas vezes, né, famílias estão reunidas e cada um está em seu mundo. Sim, muitas vezes está conversando com alguém que está lá do outro lado do mundo, mas não está conversando com quem está tão próximo. Estão entendendo? Vamos falar do feminismo? Não, porque o feminismo deu e dá liberdade para a mulher. A mulher agora ela é que nem um homem. Ela faz o que quer, ela tem liberdade sexual. Então sai com um, sai com o outro. Tal. Liberdade acima de tudo. Consequência disso? Escravidão. Sabe por que escravidão? Porque quando dá essa liberdade, elas tomaram essa liberdade, o homem fez o quê? Tudo bem para mim. Sabe por quê? Porque eu vou estar com essa pessoa, com essa mulher, não vou ter nenhuma responsabilidade. E ela arque com as consequências. Aí, seguindo por um caminho desse, aconteceu o quê? Com essa mulher? Com essa moça? Ficou grávida. E muitos fizeram o quê? Olha, né, tem aquele ditado: quem pariu Mateus que balance. E essa liberdade trouxe o quê? Escravidão. Estão entendendo? Não estou falando que um filho é escravidão, mas entendam o que eu estou querendo dizer. Escravidão, autonomia.
O homem sendo seu próprio ídolo. O homem seguindo as suas próprias ideias. Autonomia. Né? É um ídolo que é gerado e foi gerado e é gerado nos corações. Amém, irmãos? Então, perguntas que eu deixo aqui. O que ocupa os seus pensamentos? Em quem ou em que você deposita a sua confiança? E quais são? O que mais você ama e teme de perder? Essa eu acho que é a pergunta principal. O que mais amo e temo em perder? E aí você vai identificar, você vai encontrar o seu ídolo, que está acima de Deus. Por quê? Porque você vai colocar pessoas, você vai colocar coisas, e não vai colocar quem? Deus, Senhor. Amém? Mas essa era aquele povo, aquela cidade, isso reflete em nós, mas Deus não deixou o homem entregue à ignorância para sempre. E aí, voltando ao texto, em Atenas, no meio daquela cidade, dominada pela idolatria, Deus enviou um pregador. Deus enviou a palavra dele. E na próxima mensagem veremos que, diante dessa cidade cheia de ídolos, Paulo anunciará o único Deus verdadeiro que se revelou plenamente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E para encerrar, somente uma frase, um texto bíblico, 2 Coríntios 4, versículo 6, estarei lendo aqui. Porque Deus, que disse, das trevas esclarecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus nos trouxe luz em meio às trevas. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos programado uma canção hoje, depois da palavra. E qual era a canção, irmãos? Que eu esqueci? Salmo 148. Eu peço que a gente troque para o Rei da Glória. Negaste-maço. Mas vamos orar ao Senhor, irmãos, neste momento. Depois nós vamos louvar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus.